Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. Eu trago como convidado dessa quarta-feira o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar em Araras, o capitão Enio Almeida. Boa noite, capitão. Boa noite, Marangoni. Prazer estar aqui. É uma satisfação recebê-lo também, mesmo porque o assunto segurança pública sob a ótica do direito é um assunto bastante relevante. E eu penso que também seja desejo do nosso telespectador que a gente possa trocar algumas ideias e algumas informações a respeito disso. Um dos primeiros temas que eu gostaria de abordar com o senhor, que muitas vezes é tido como de pouco conhecimento da população, é a forma de ação da Polícia Militar dentro da legalidade. Né? Então, muitas vezes, o pessoal está acostumado a ver filme americano, que o policial sai metralhando e mata todo mundo. Como é que funciona os princípios de legalidade e de ação do policial militar? Pois bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui presente e poder dirimir as dúvidas, né, das pessoas que procuram conhecer um pouco mais, né, o sistema de segurança pública ou a política de segurança pública brasileira. A Polícia Militar, ela tem as suas ações baseadas no artigo 144 da Constituição Federal, ou seja, a Carta Magna define qual é o nosso trabalho. E nada mais é do que a preservação da ordem pública. Esse conceito de preservação da ordem pública é um conceito muito amplo. Tá? Outrora, até a Constituição de 88, era manutenção de ordem pública, ou seja, havia quebra de ordem pública, saía do quartel a guarnição ou o grupo de policiais, restabelecia a ordem pública e retornava para dentro do quartel. Ainda hoje existem unidades que fazem isso. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, um desastre é uma quebra de ordem pública. Então o bombeiro sai do quartel onde ele fica treinando, fica quartelado, aguardando o chamado, né, desce escorregando no cano, tal, corre para a viatura, restabelece a ordem na sociedade, ou seja, faz o salvamento, faz o socorro necessário e retorna para o quartel. Uma unidade de choque, de policiamento de choque, é o mesmo raciocínio, de manutenção de ordem pública. Né? Existe algum tipo de, uma turba, por exemplo, né, agindo, atuando, patrimônio público sendo destruído, tem que sair esse grupo de policiais do grupamento de choque, por exemplo, um batalhão de choque, restabelecer a ordem, especializado nisso, restabelece a ordem, retorna sempre com o intuito de manter a lei. E a preservação de ordem pública é um conceito onde a polícia já está inserida na sociedade, já está patrulhando, né, a comunidade, para evitar que haja a quebra de ordem pública. E esse conceito de ordem pública também bastante amplo, que prevê alguns atributos: salubridade pública, tranquilidade pública, segurança pública. Salubridade pública, também um conceito amplo, que é a qualidade de vida, onde o Estado, nas suas várias esferas, município, próprios estados, né, federativos e a União, devem garantir habitação, saúde, asfalto, esgoto, emprego, transporte, tudo isso sendo garantido, temos a salubridade pública. Tranquilidade pública é aquele conceito mediante o qual o cidadão pode caminhar tranquilamente, né, ele se deslocar no meio social com a certeza que ele não será vítima de nenhum tipo de violência física, psicológica, de gênero, patrimonial, enfim. Se há salubridade, se há tranquilidade, naturalmente teremos a segurança subjetiva, né, segurança pública. Esses três conceitos juntos formam a ordem pública, ou seja, é bastante amplo o campo legal de atuação da Polícia Militar, que é a preservação dessa ordem pública. Enfim, e tudo isso nós fazemos baseado na lei, na Constituição Federal. A questão da orientação que vocês têm, aliás, eu quero falar disso mais à frente, que é uma bela carreira. A carreira na Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu já tive a oportunidade de conhecer a estrutura da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em 1985, faz tempo, viu, capitão? Faz tempo. Faz tempo, não sei nem como é que está. Mas, efetivamente, é uma carreira bastante promissora, uma carreira bastante interessante, mas é uma carreira que exige demais a postura e a conduta daquele cidadão que ingressa nos seus quadros. Isso também ligado muito à legalidade. É claro que há exceções, como existe na advocacia, como existe na medicina, como existe na engenharia, como existe na odontologia, existem também os maus policiais. Como é que é constatado, por exemplo, ou como é tomada uma medida, uma conduta contra um mau policial, ou por corrupção, ou por abuso de autoridade, ou por atos de ilegalidade? Como é que funciona esse trabalho da polícia? Marangoni, como em toda profissão,
a profissão de policial militar, existe uma deontologia específica, né? Um código de conduta que nós devemos seguir, e foi a Lei Complementar 893, que foi publicada em 9 de março de 2001, tá? Vai completar 10 anos agora, foi na época do Dr. Benedito Mariano, então ouvidor de polícia, que compilou as informações que ele tinha naquele momento com os regulamentos disciplinares anteriormente já escritos. Ele atualizou alguns conceitos e definiu no artigo 6º o que é a deontologia policial militar, no artigo 6º do regulamento disciplinar atual. Artigo 7º e 8º define os valores e os deveres dos policiais militares. Em tese, esses artigos 7º e 8º dão um norte da conduta do policial. Enfim, na prática, se o policial estiver cometendo um crime, além da responsabilização penal ou, quiçá, uma responsabilização civil que ele possa incorrer, responder também. Ele vai responder disciplinarmente, ou seja, o direito administrativo, né? Administrativamente, ele vai responder pela sua falta, né, de ética profissional, por não ter seguido a conduta, as normas de conduta necessárias ao policial, que em tese é aquilo que de melhor a sociedade tem a oferecer. Por quê? Vai policiar, vai garantir o cumprimento da lei para os próprios entes sociais. Enfim, ele vai responder um conselho de disciplina, se for praça, se for oficial, só muda o nome, é conselho de justificação, que é um processo interno feito por uma comissão, né? São 3 oficiais. Existe o contraditório, o amplo direito à defesa, com certeza. Isso até nos procedimentos disciplinares. Se no dia a dia, por exemplo, o policial ele chega atrasado para o trabalho, é feito necessariamente uma comunicação desse fato, legalmente ele toma ciência, então ele responde um procedimento disciplinar e ele tem ampla defesa e contraditório até nesse momento, né, do procedimento disciplinar. Mas é um procedimento específico quando existe o cometimento de uma conduta que vai de encontro àquilo que é o ideal da postura que é exigido para um policial. Então, ele vai responder ou um conselho de disciplina, se for praça, ou um conselho de justificação, se for oficial. A partir daí, é tomada a decisão se esse policial tem ou não condições morais de continuar na carreira policial militar. Grosso modo, dentro da nossa polícia no estado de São Paulo, a pena capital para qualquer servidor público, e o policial militar não está isento a isso, é a exoneração. Né? Exato. E, eventualmente, um procedimento pode levá-lo à rua, né? A perder a condição de policial militar. Exato. O que é, como eu disse no começo, uma pena capital, né? É a pena de morte da carreira dele. Exato. Existe muito isso? Tem bastante. O percentual não é tão grande, mas existe um bom percentual, sim, que existe um processo de depuração interna que a polícia faz. É uma seleção natural. Exato, pelo andamento da carreira e pelo andamento da vida dentro da corporação, eu imagino que isso seja uma seleção natural. Mas existem elementos, né, capitão, que também nós temos que tocar em algumas feridas, que eu costumo combater publicamente, em sala de aula também reitero muito isso. A questão salarial, por exemplo, do policial militar, eu sou filho de militar, de policial militar, eu sei como é viver sob o salário de um policial militar. Eu senti isso, hoje não mais, mas eu senti isso. Mas é lamentável que não exista, não só na Polícia Militar, mas em outras carreiras, um plano efetivamente eficaz, mesmo porque a segurança pública exige uma dedicação, né? Exato. Maragondi, você tocou num ponto, né, crucial, que é essa questão salarial. Eu vislumbro o seguinte: a sociedade, né, e a sociedade politicamente organizada, o Estado, portanto, deveriam enxergar de uma forma diferenciada essa carreira de policial civil, militar, né, os guardas municipais, enfim, quem trabalha na área de segurança pública, tendo em vista 2 questões básicas que geralmente não são muito conhecidas, quiçá divulgadas. As 2 questões são o seguinte: primeiro, o policial ele materializa o Estado. Então, eu gosto sempre de comentar que se tiver num ponto de ônibus, um policial recém-formado, um recruta, fardado, ao lado dele o secretário de Segurança Pública, né, esperando o ônibus, do outro lado da rua, uma senhora, né, acaba sendo, né, roubada por um menor de idade, por um criminoso que pratica ali esse roubo de uma bolsa dela, esse ato, né? De imediato, o povo que está no ponto de ônibus vai pedir providência, não para o secretário de Segurança Pública, para o policial.
que está ali fardado, ele materializa ele é a personificação do Estado. Aliás, então, falando em personificação do Estado, uma coisa que nos revolta como cidadãos é o desrespeito que se tem hoje ao policial militar. Eu noto isso. Eu não sei se essas novas gerações perderam a noção ou confundem a definição legal de liberdade, confundindo-a com libertinagem. Né? Isso é uma coisa muito séria também, dura de ser falada, mas tem que ser falado. E também nós temos também, isso aí é uma outra crítica que eu faço à estrutura da Polícia Militar, aquela questão, o cara não pode usar o cacetete, ele tem certas limitações que são tidas como de legalidade ou de ordem pública, que como cidadão pagador de imposto que sou, muitas vezes eu vejo uma certa inércia da Polícia Militar, não porque o policial é inerte, mas porque o policial ele está muito engessado em regras da corporação. Que bom que existem tais regras, tá? Essas regras são para garantir uma polícia de proteção da dignidade humana, uma polícia de proteção dos direitos humanos, né? Estamos caminhando para isso. De qualquer forma, Marangoni, infelizmente nós temos as regras da Bélgica para aplicar na Índia. Esse que é o grande drama que nós vivemos, né? Então, todo o arcabouço legal que nós vivemos, né, foi concebido por uma elite que não está vivendo no dia a dia. Existe um abismo. Esse abismo Exatamente, esse abismo social é tremendo. Realidade. Então, o dia a dia do policial é lidando com o povo. Tá? E as leis foram feitas, em regra, não para esse povo. Então, a gente precisa ter essa adequação daquilo que é o mito da caverna, né? O mundo real com o ideal, enfim. De qualquer forma, só para encerrar aquele raciocínio anterior, os dois aspectos, o primeiro é a materialização do Estado. O segundo aspecto é a possibilidade do policial ceifar vidas, seja de criminoso, seja de inocentes. É a única carreira que, em frações de segundo, devido à sua atuação, você pode estar tirando a vida de alguém. Morrer, falar, o policial corre o risco de morrer. Qualquer profissão corre o risco de morrer. Claro. Tá? Então, para morrer, basta estar vivo. Claro. Né? Eu acho que o grande drama do policial é essa possibilidade real que ele tem, mesmo que ele não queira, em algumas situações ele tem que defender a vida dele, a vida de terceiros, e aconteceu recentemente aqui em Araras um fato. Sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Né? Enfim, esse é o grande drama do policial. Por isso que a sociedade deveria enxergar com outros olhos a atividade do policial. Materialização do Estado e a possibilidade, né, ou o risco de tirar a vida de alguém. Muito bem, eu estou conversando com o capitão Enio Almeida, que é o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar aqui em Araras. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho para o segundo bloco do programa Direito em Foco. Até já!